Fala galera, beleza? Aqui é o Fábio do canal FSN Cursos Online. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução com vocês ao curso de MVC com PHP e Composer que uma galera já está fazendo comigo. Nesse vídeo a gente vai aprender a configurar a nossa classe que faz toda a configuração de sistema de rotas de uma aplicação web ou site que trabalha dentro do padrão MVC, ok? Para isso, pessoal, vocês precisam ter o Composer instalado na máquina de vocês e também o PHP na versão 7.3 ou 7.4 ou até 8.0, que é a que eu estou utilizando, beleza? Feito isso, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma alteração em um arquivo lá do Apache, para que a gente ative um modo de reescrita do Apache, tá? Então, é muito fácil fazer isso. Eu estou aqui no Windows utilizando o XAMPP, eu vou abrir aqui o XAMPP Control Panel, e aqui ó, em Config, nesse botão, vou clicar e abrir esse primeiro arquivo, ó, httpd.conf. Vou abrir, vou dar um Ctrl F e procurar por Load Module Rewrite, ok? Eu vou pesquisar e olha aqui, a gente encontra essa linha, ela deve estar descomentada, ou seja, ela não deve estar com o hashtag, a cerquilha. Load Module Rewrite. Assim a gente permite que a gente faça a reescrita no redirecionamento de páginas aqui da nossa aplicação com o Apache, beleza? Salva, fecha e dá um restart aqui no Apache, beleza? Feito isso, pessoal, vou criar aqui um diretório aqui dentro de htdocs, vou chamar de aula, que vai ser o nosso projeto, tá? Aula, simplesmente importo aqui agora para dentro do VS Code. Aqui, pessoal, a gente vai só criar a configuração do nosso sistema de rotas e o curso todo ele já está pronto, já está completo. As pessoas já estão fazendo o curso, é só você acessar o curso através do link que está na descrição, tá? E no final vocês vão ver aí alguns comentários que a galera já está deixando lá, tá certo? E olha só, aqui a primeira coisa é criar a nossa estrutura MVC, que a gente vai criar aqui um diretório então chamado app, dentro dele um diretório chamado controllers com 2 L's, tá? Temos também aqui dentro de app o nosso diretório models e dentro de app também a gente tem o nosso diretório views. Fora de app aqui, pessoal, dentro do diretório raiz, a gente precisa aqui do diretório core, que é onde vai ter a nossa classe de configuração de rotas. E embora a gente não vá utilizar aqui nessa aula, mas tem no curso, então eu vou deixar aqui, a gente vai ter também um diretório chamado config e dentro dele um arquivo PHP chamado config.php, tá? Eu vou até fechar ele aqui para a gente não vai usar, mas a gente vai precisar dele para a gente fazer a configuração no Composer, beleza? E aqui, pessoal, ó, agora a gente tem então o nosso arquivo index.php. Aqui eu vou simplesmente dar um echo num rolar, beleza? Vamos abrir aqui o nosso navegador, localhost /aula, beleza? Tá aqui o nosso olá. Porém, vejam só, se eu digitar /app, eu tenho acesso a todos os arquivos, o que é uma falha muito grave se você deixar isso passar batido. Para resolver isso, é muito simples. Eu vou criar aqui fora, no meu diretório raiz, um arquivo chamado .htaccess. E eu digito simplesmente o seguinte, options-indexes. Atualizo, agora não tenho mais acesso, beleza? Vou apagar isso aqui e deixar aqui o diretório raiz com o olá. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, pessoal. Olha só, se eu digitar qualquer valor aqui, por exemplo, /admin, ele vai dar um erro, falar que ele não encontrou esse arquivo, essa página. Por exemplo, login, ou sei lá, cadastro. Ele não encontra e dá esse erro pra gente. Só que eu não quero que isso aconteça. Se o usuário digitar qualquer coisa que o meu sistema não encontre, eu quero que seja redirecionado automaticamente lá para a página home. Vamos fazer isso, é muito simples, tá? A gente vai primeiro ativar o modo de reescrita do Apache da seguinte forma. Rewrite engine on. E agora a gente vai ter duas condições. A gente vai fazer com que ele leia todos os arquivos e todos os diretórios. De que forma? Rewrite cond, a gente coloca aqui porcentagem, e dentro de chaves a gente coloca o seguinte, request file name, exclamação, -F, F de files, ele vai ler todos os arquivos. Eu vou copiar tudo isso e vou colar embaixo e aqui eu vou trocar para D,
D de diretório, ou seja, ele lê todos os arquivos e todos os diretórios. Se ele não encontrar o que foi digitado, ele redireciona com essa linha de baixo aqui, ó. Rewrite rule, eu coloco um circunflexo e entre parênteses, ponto asterisco para que ele considere todos os arquivos e todos os diretórios. Basta eu colocar aqui um cifrão e falar para onde eu quero que o usuário seja redirecionado. No nosso caso é para index.php. Só que tudo que o usuário digitar na URL, pessoal, eu preciso, na verdade, armazenar numa variável. Então eu coloco uma interrogação para que é uma variável que eu vou dar o nome de router, porque é a variável router que vai estar lá na nossa configuração de rotas, tá? E essa variável vai receber cifrão 1. Para finalizar, entre colchetes eu coloco que é SA, L. Só isso. Posso fechar meu htaccess. Agora, se eu atualizar, ele não encontrou a página cadastro, então automaticamente ele veio para index.php. Show, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é criar a nossa classe, onde a gente vai fazer toda a configuração do sistema de rotas da nossa aplicação web ou de um site que você estiver desenvolvendo. Vamos lá. Aqui dentro de Core, botão direito, New PHP Class, eu vou chamar de Router a minha classe, tá? E esse Router, essa classe vai ficar dentro do namespace Core. Beleza, então a gente acrescenta aqui, ó, namespace Core e a classe Router. O namespace, pessoal, nada mais é a localização dessa classe, qual é o diretório na qual essa classe se encontra, que é o Core, beleza? Vamos fazer o seguinte, public function __ construct, ou seja, um método construtor para que ele seja chamado automaticamente assim que a classe for instanciada. Eu vou só fazer um teste aqui, ó, echo classe Router. Dentro do padrão MVC, pessoal, a gente não dá mais o comando echo para exibir nada dentro dos métodos de classe e muito menos coloca código HTML aqui. Dentro do padrão de desenvolvimento MVC, a gente não mistura código HTML dentro dos métodos das classes, dentro do PHP. A gente tem o PHP no HTML, é diferente, porque a gente precisa. Mas dentro dos métodos pode dar adeus a echo e pode dar adeus também a código HTML. Isso aqui é só para testar nossa lógica, beleza? Feito isso, pessoal, a gente vai instanciar isso aqui, só que a gente precisa do Composer aqui para gerenciar tudo isso. Como que a gente faz? Eu vou abrir um terminal aqui, e é claro, né, você já precisa ter o Composer instalado aí. Eu vou dar um Composer init, e vai iniciar aqui a tela do Composer, e se você quiser compartilhar isso depois no Packagist, essas configurações são muito importantes. Só que não serve somente para isso. O Composer vai gerenciar todas as dependências da nossa aplicação ou do nosso site. O que seria isso? Tudo aquilo na qual o nosso sistema depende, classes, métodos, arquivos de configuração como arquivo CSS, JavaScript, o código HTML, naquela estrutura do HTML5 com as meta tags e tudo mais, tudo que precisa ser carregado no nosso site, o Composer gerencia. Na verdade, o Composer é uma tremenda mão na roda, na verdade, tá? Vamos lá. Aqui ele pede o vendor e o name, ou seja, o fornecedor dessa aplicação e o nome do projeto. Fornecedor eu vou colocar FSN Cursos Online. O nome do projeto eu vou colocar aula. Beleza. Description. Configuração. Vou colocar sem o cedilha, senão ele dá erro depois na hora de exibir. Configuração de rotas no MVC. Pronto. Autor, Fábio, dou um espaço e entre os sinais de menor e maior eu coloco o meu e-mail, fabio@guarusites.com.br. Mínimo stable, vou colocar stable, a gente não vai entrar nesses detalhes. A licença é MIT, porque é pública. Enter, Enter. E ele pergunta se é essa a estrutura mesmo que eu quero. Vou apertar Y de yes, vou dar um Enter. Vocês podem ver que ele criou aqui o composer.json. Aqui, pessoal, o require é onde a gente coloca quais os pacotes que a gente vai baixar. Nesse caso aqui a gente não vai baixar nenhum pacote, mas a gente pode informar qual é a versão mínima do PHP que o servidor precisa para rodar essa nossa aplicação. Eu vou colocar aqui 7.3. Embora a gente já esteja na versão 8 do PHP, no momento que eu estou gravando esse vídeo, alguns servidores web não atualizaram ainda, então não adianta você colocar, tá? Se você mandar com a versão 8.0 e não tiver, ele não vai rodar, tá ok? O próximo passo aqui é colocar uma vírgula e eu vou colocar aqui, pessoal, um autoload. O que é isso? Eu vou informar quais são os arquivos
que devem carregar automaticamente assim que o meu site ou aplicação web for iniciado. Para isso, a gente utiliza, pessoal, as recomendações de padronização de projeto do PHP Fig, que são as PSRs. Algumas pessoas dizem que o PHP não tem padrão de desenvolvimento, né? O que não é verdade, porque existe um padrão sim. O que acontece, né? A realidade é que nem todo mundo segue, mas esses padrões existem. E utilizando o MVC, a gente precisa seguir essas padronizações de projeto, tá? A gente vai colocar aqui PSR4 e aqui dentro eu informo quais são os arquivos e classes que eu quero que sejam carregados automaticamente. A minha estrutura MVC, obviamente. Então, entre aspas, eu coloco app, 2 barras ao contrário, 2 pontos, app, 2 barras ao contrário novamente. Vírgula, porque eu quero que o meu sistema de rotas também seja carregado, que vai ficar dentro, aliás, que está ali dentro do diretório core. 2 barras ao contrário, core novamente, 2 barras ao contrário. E, se for necessário, e na verdade é necessário, eu preciso carregar os meus arquivos de configuração que eu falei, CSS, JavaScript, que a gente não vai trabalhar aqui, tá? Mas no curso tem tudo disponível para vocês. Só clicar no link que está na descrição do vídeo. Vamos lá, eu coloco aqui Files e aqui eu coloco o diretório config barra config.php, certo? É aqui que ele está, config, é config com C maiúsculo, vamos obedecer aqui a nomenclatura e config.php está aqui dentro, certo? Por fim, eu dou um composer dump autoload aqui no terminal. Ele vai gerar os arquivos necessários. Pronto, já gerou. Deixa eu limpar a tela e fechar isso daqui. Ele criou aqui, pessoal, uma pasta chamada vendor, onde eu tenho o autoload.php, que a gente vai usar. E dentro da pasta composer, a gente pode configurar não, a gente pode conferir aqui, ó, autoload files. A gente tem os arquivos que vão ser carregados automaticamente, ó, autoload files, que é o config.php. E dentro de autoload PSR4, a gente tem a nossa estrutura MVC aqui, certo? E a gente tem também o nosso core. Legal? Tudo configurado. O que a gente vai fazer? Aqui dentro de index, ir lá para o router, mas na verdade a gente tem que testar aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai instanciar a nossa classe router, mas a gente precisa primeiro do autoload. Como a gente faz isso, pessoal? Require once, underline, underline dir. Esse underline, underline dir, pessoal, é para a gente pegar o nosso arquivo no diretório raiz. Assim a gente não tem nenhum erro. Concatena então com o vendor, que é onde está o nosso arquivo, né? Vendor. E autoload.php. Beleza, se a gente voltar aqui na nossa página, vamos atualizar, nenhum erro, ok. O que a gente vai fazer? Instanciar essa classe router aqui, ó, beleza? Vamos fazer isso então. O objeto router vai receber new router. Vocês podem ver que o meu VS Code já acrescentou aqui use core router. Se não aconteceu isso no seu VS Code, você precisa acrescentar isso aqui manualmente, senão vai dar erro, tá? Vamos voltar aqui então, atualizar, tá aqui, classe router. É o conteúdo do nosso método construtor, legal? Então vamos lá, eu vou voltar aqui no nosso código. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, uma outra coisa. Isso é tudo no nosso arquivo index.php. Não vai colocar mais nada aqui. Tudo vai ser carregado aqui, mas a gente não vai precisar mais mexer nele. Aqui na classe router eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse conteúdo e eu vou criar um outro método aqui que eu vou chamar de URL. Esse método, pessoal, vai pegar o que o usuário digitou. Só que quando a gente digita algum conteúdo na URL, a gente sempre coloca uma barra e alguma coisa, barra e alguma coisa. Então a gente precisa separar esse conteúdo sempre que o PHP encontrar uma barra lá. Então, eu vou criar aqui a variável URL, que vai receber um explode, porque a gente vai separar esse conteúdo sempre que encontrar uma barra. Legal. Esses dados vêm de onde? Lá da URL. Então eu vou filtrar isso daqui, com filter input. Como é via URL, eu coloco aqui input get, e de onde estão vindo essas informações? Da minha variável router. Se vocês se lembram, essa variável router, pessoal, ela foi criada aqui, no ponto .htaccess, está aqui, ó. Essa variável que pega as informações que estão sendo passadas pelo usuário. Vamos armazenar aqui. E qual é o tipo de filtro que eu quero? Filter sanitize URL. Por fim, eu simplesmente retorno, ó, return URL. Beleza.
Agora, eu vou pegar todo esse conteúdo, que é esse meu método URL, e vou passar aqui para o meu método construtor. Eu poderia ter feito tudo isso aqui mesmo, pessoal, mas para que o nosso código fique mais organizado e muito mais fácil de dar manutenções futuras, eu faço separado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Variável router vai receber, então, this URL, que é esse método. Para a gente testar nossa lógica aqui, vou dar um echo na variável pré do, no pré do HTML, tá? Digitei errado aqui. Para que a gente possa dar um print underline R nessa variável router. Só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Olha só, eu vou atualizar. Vou só apagar isso aqui. E o que a gente tem? Um array vazio. E essas são as informações principais que a gente precisa, pessoal, para configurar o nosso sistema de rotas dentro do padrão MVC. A gente precisa de 3 informações. Anotem, pessoal, anotem isso para não esquecer. São 3 informações que a gente precisa para configurar o nosso sistema de rotas. Quais são elas? Primeira, o nome da classe que vai ser chamado. Segundo, qual é o nome do método dessa classe que vai ser chamado e o nome do parâmetro que a gente vai passar, caso seja necessário. A gente sabe que parâmetros no PHP a gente passa se for necessário, ok? Mas essas são as 3 informações. Classe, método e parâmetro. Como que a gente faz isso? Aqui, por exemplo, eu quero chamar a classe site. Ok. Olha o que ele está fazendo. A classe ele armazenou no índice 0 do meu array, que é a minha variável router. Nesse site eu quero acessar a página home. Então ele acrescentou o home, que é o nome do método, aqui, na posição 1. E se for necessário, eu tenho um parâmetro que vai para a posição 2 do array. Então, pessoal, se precisar dar uma pausa no vídeo, anote isso aqui. Posição 0 é o nome da classe, posição 1 é o nome do método, e posição 2 do array é o nome do parâmetro, caso seja necessário passar um parâmetro. Esses valores a gente vai passar, pessoal, para os atributos privados lá na nossa classe. Como que a gente faz isso? Bem simples. Olha só, antes aqui do método construtor, eu vou colocar aqui, ó, private controller. Controller é o nome da minha classe. Beleza. Eu tenho private method, que vai ser o meu método. Ok? Eu tenho private, vou chamar de parâmetro, só para abreviar. Ele é o único que vai ser diferente, ele vai receber um array vazio. Mas olha só um detalhe aqui nesses outros 2 métodos, controller e method. Eles estão vazios, porém, a gente sabe que toda aplicação web ou todo site ele é carregado automaticamente em alguma página, certo? E no nosso caso aqui, eu quero que seja carregado automaticamente a classe site e o método home. Por quê? Quando acessar, eu quero que vá para a minha página index, a minha página principal. E isso vai estar armazenado no método home dentro da classe site. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou apagar, pessoal, isso daqui, que a gente não vai usar, foi só para testar a nossa lógica, né? Eu vou verificar se essa classe site ou qualquer outra classe que o usuário digitar existe. Como que a gente faz isso? Se file exists, onde? Aqui dentro do meu diretório app, pessoal, os nossos controllers, né, que são as nossas classes que vão carregar todos os nossos métodos que vão carregar as views do nosso sistema MVC, vão ficar aqui dentro de app e controllers, ok? Então eu verifico se dentro desse diretório app, no diretório controllers, eu tenho um arquivo de classe. E onde é que está o meu arquivo de classe que a gente acabou de ver lá na tela do navegador? Na posição 0 do array. Que array? Da variável router. Então, fora das aspas aqui, vou colocar uma vírgula. Eu vou colocar um UseFirst. Por que UseFirst? Nome de classe, pessoal, obrigatoriamente tem que ter a primeira letra em maiúscula. E pode ser que o usuário digite em minúsculo. Então, a gente força que a primeira letra seja em maiúscula, colocar essa função aqui do PHP. Tá, onde está o nome da classe? Variável router. Na posição 0. Tá, mas qual que é a extensão do meu arquivo? Concateno aqui com .php. Show de bola. Só para a gente testar nossa lógica. Se essa classe existir, o que a gente faz? Vou colocar aqui, ó, echo arquivo existe. Ok, é só para testar a lógica aqui. Depois a gente apaga isso aqui. Se não existir, simples, né?
arquivo não existe. Vamos testar isso aqui. Navegador, atualiza. Vou só apagar tudo isso aqui, né? Ah, só faltou uma barra aqui, né, pessoal? Ó, app barra controllers barra, e aqui não é vírgula, eu tenho que concatenar com o nome da classe, e da mesma forma que eu concatenei aqui com a extensão. Vamos atualizar que agora vai dar certo. Ó, arquivo não existe. Se eu digitar aqui, automaticamente ele fala que não existe porque não tem nenhuma classe sendo chamada. Mas suponhamos que eu chame a classe site, que foi a que eu informei. Ó, arquivo não existe. Classe admin, arquivo não existe também. Mas vamos supor que eu tenha essa classe site aqui dentro de controllers. Então vamos criar então essa classe com o nome de site. Vou atualizar. Opa, admin não, né? Admin não existe mesmo. Site, beleza, ó. Arquivo existe. O admin deu erro. Por quê? Porque não existe, né? Ó, não existe. Mas se eu criar, obviamente, vai sumir o erro lá. Beleza? Ó, só pra gente testar. Ó, opa, esse adminzinho aqui não tem não. O adminzinho. Ó, beleza, arquivo existe. Beleza. Testamos a nossa lógica, vimos que está funcionando. Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar isso aqui, porque foi só um teste, para testar a lógica. Porque o que a gente vai fazer aqui, na verdade, pessoal, se esse arquivo existir, é passar o nome da classe lá para o atributo controller. Vamos lá. É assim que a gente faz a configuração do sistema de rotas para que a gente faça a navegação entre as páginas do nosso site ou da nossa aplicação. Beleza? Vamos lá então. O que a gente vai fazer? O nosso this controller vai receber então o nome da classe, que está onde? Que está dentro da variável router na posição 0. Depois a gente simplesmente dá um unset nessa variável router na posição 0. Isso por quê, pessoal? Só para a gente poder limpar a chave, né, a chave do array, e quando a gente for passar o parâmetro, não precisar ficar passando o nome de chaves, tá? Passamos o nome para lá, beleza. A gente agora precisa instanciar a classe que foi chamada. Então eu vou criar uma variável chamada class, que vai receber aqui o seguinte, entre aspas duplas, eu vou colocar 2 barras ao contrário, app, 2 barras ao contrário, controllers, 2 barras ao contrário novamente, e concateno com o quê? Use first novamente, certo? Porque aqui eu preciso que o nome da classe seja maiúscula. Onde é que está o nome da classe? Está aqui em this controller. Ok? Feito isso, o que a gente precisa? Opa, digitei errado aqui, ó. Use first. Agora sim. Agora a gente cria um objeto. Como que a gente faz isso? Variável object vai receber new variável class. Porque é aqui na variável class que a gente tem o nome da nossa classe. Agora a gente precisa ver, pessoal, se foi passado um nome de método e se esse método existe. Como a gente faz isso? Se e set variável router na posição 1 dessa vez, porque é na posição que está o nosso método, and, ou seja, e se existir, method exists, onde todo método está dentro de uma classe. E qual é a nossa classe? Que está na variável class. Vírgula, onde é que está o método? Aqui, na variável router, na posição 1. Se existir algum valor passado e se existir esse método que foi passado, a gente manda lá para o atributo method também, tá? Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, tá? Ó. This method, variável router, dessa vez na posição 1. Depois a gente dá um unset aqui, tá? Variável router na posição 1. Já estamos terminando. Olha só que show. Qual o próximo passo? É passarmos agora um valor para o nosso parâmetro aqui, ó. O atributo param. Como a gente faz isso? This param vai receber variável router. Agora a gente não precisa passar a chave porque limpamos aqui com o unset na posição 0 e posição 1. Router, onde? Array values. A gente coloca novamente a variável router. Se não for passado nenhum parâmetro, simplesmente continua com o array vazio. Por fim, para que tudo isso funcione, para que
as nossas classes, métodos e parâmetros sejam realmente puxados do nosso sistema de arquivos e diretórios e exibidos na tela, a gente precisa de uma função do PHP chamada call user_func_array. Dentro dos parênteses e entre colchetes, a gente coloca o nosso objeto, a nossa classe não, nosso método, né? This method, o nosso método, porque a nossa classe está aqui, é o nosso objeto em si, tá? Depois, fora dos colchetes, vírgula, this pattern, beleza? Feito isso, pessoal, o que a gente precisa fazer? Olha só um detalhe, a gente falou que automaticamente o nosso controller vai receber a classe site e o método home. Se a gente vier aqui na classe site, a gente não tem o método home, então vamos fazer o seguinte, public function home. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou dar um eco aqui. Vou colocar assim, ó. Página home, é só para exemplificar. Para a gente testar se está realmente tudo funcionando, vamos colocar public function serviços. E aqui a gente carregaria a página de serviços. Ok? Lembrando que no curso vocês aprendem a carregar realmente as páginas aqui dentro, que são criadas aqui dentro de views, ok? Tudo separado, o HTML do PHP, tá? E a gente faz também a comunicação entre views, models e controllers, puxando informações do banco de dados, enviando informações para o banco de dados, enfim, tudo isso no curso que o link está na descrição, beleza? Vamos testar tudo isso daqui. A gente vai voltar aqui. Admin não existe, né? Vamos fazer o seguinte, vamos carregar aqui, automaticamente carregou, página home, sem a gente fazer nada, porque a gente informou na nossa classe router, no nosso arquivo de configuração de rotas, que automaticamente a nossa aplicação ou site vai carregar a classe site e também o método home. Então dá na mesma, se eu colocar aqui, ó, site, mesmo que eu coloque em minúsculo o site, e home, ó, carregou home. Por quê? Olha só o que ele fez, ele transformou o S em maiúsculo, mesmo que eu tenha digitado em minúsculo por causa daquela função use first. Se eu acessar aqui servicos, né, sem o cedilha, vai carregar página serviço. Está pronta a nossa configuração de rotas, pessoal. Agora vocês estão prontos e aptos para dar continuidade a esse conteúdo, clicando no link que está aí na descrição do vídeo. Compartilha, pessoal, esse conteúdo nos grupos aí do Facebook, WhatsApp, nas páginas que vocês participam, que eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente que está começando aí a trabalhar com o sistema de rotas no padrão de desenvolvimento MVC, beleza? A gente se vê lá no curso e a gente se vê também em outros tutoriais que eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, bora estudar!